Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. Ser mãe é um desafio que rende um livro. A maternidade foi a grande inspiração da escritora Raquel Marcato, que se juntou a também mãe, fotógrafa Malu Machado, para escrever o livro Quando Nasce Uma Mãe. A obra será lançada amanhã aqui em Juiz de Fora. Hoje você vai saber mais detalhes do livro e também desse evento de lançamento que ocorre amanhã. A Raquel está aqui conosco, obrigado pela sua presença. Olá, obrigada a vocês, bom dia telespectadores, obrigado pelo convite. E como que surgiu a ideia desse livro, Quando Nasce Uma Mãe? Olha, o livro surgiu, quer dizer, a vontade de escrever sobre a maternidade, né, ela surgiu quando eu me tornei mãe, 6 anos, minha filha Marta, então eu comecei a escrever num blog, que é o blog que eu tenho até hoje, que chama mamãesavessas.com, e ali é onde eu me encontro, me reinvento, me redescubro, e faz um ano que eu tive vontade de escrever um livro, que é esse, que nasceu, e foi quando eu decidi escrever um livro. E a sensação que eu tenho é que esse livro já estava pronto em algum lugar. Ele só estava me esperando estar pronta para poder escrever da maneira que eu gostaria de escrevê-lo, né? Então foi quando eu entendi que eu não precisava estar todos os dias alegre, eu não precisava estar me sentindo abençoada todos os dias, só por ser mãe, né? Foi quando eu entendi que mãe é um desafio constante, é a dor, é a alegria. E quando eu me empoderei de todos esses sentimentos, consegui dar voz a ele, foi quando o livro nasceu. E eu me recordo que quando eu sentei para escrever, em 20 dias eu já tinha ele concluído. E quando eu pensei, em que formato eu gostaria, né? Eu gostaria de escrever um livro autobiográfico, mas através de uma voz coletiva. E foi quando me surgiu a vontade de convidar a talentosa fotógrafa Malu Machado, né, minha grande companheira nesse livro. E foi ela que traduziu os textos em imagens. E participaram 40 mães com a gente, com seus filhos. Né? Posso adiantar uma imagem. Foram feitos ensaios, então, das mães com esses filhos, no caso? Sim, sim. Foram as mães no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Uhum. Algumas poucas não são de Juiz de Fora, mas a maioria sim. Brasileiras? Brasileiras. Uhum. E assim, perguntar também sobre essa questão, né? Retornar a essa questão das fotos, né? De onde que surgiu essa ideia justamente de poder também incluir outras mães para também poder fazer parte desse livro? João, eu tinha claro que eu queria a participação de outras mães, né? Como eu comentei, e eu acho que isso dá uma força muito grande para o livro, porque apesar de eu estar falando da minha experiência, né, dos meus questionamentos, quando você vê várias mães no livro, você entende que a maternidade ela é plural, né? A maternidade não tem um lugar comum, cada uma sendo mãe à sua maneira, dentro das suas possibilidades. Então eu queria também que o livro passasse essa mensagem. Né? E essa soma de tantas mães, eu acho que dá ainda mais poder a essa voz. Raquel, puxando um gancho, nós estávamos comentando antes aqui, né, do tema sobre educação, apesar de que eu acredito que a parte dessa vem dos pais, né, mas vamos falar da questão das mães. Quais os grandes desafios que você vê hoje? Você acha que em relação a essa concorrência com tecnologias, com às vezes as crianças passando mais com amigos o tempo do que os pais trabalhando, quais os grandes desafios que você percebeu ao escrever seu livro? Olha, os desafios são grandes, né? Porque ser mãe, ser pai é um grande desafio, né? Mas hoje em dia o que eu vejo é uma alta exigência, né? E agora referindo à maternidade, que é isso que eu abordo no livro, essa alta exigência de querer ser uma supermãe, a Mulher Maravilha. E é isso que questiona o livro, né? É humanizar essa mãe, é humanizar essa maternidade, é fazer com que essa mulher acolha as suas limitações e as suas reais possibilidades, né? De se tornar uma mãe, que não há comparação, porque a gente muitas vezes pensa que a mãe perfeita é a nossa amiga, né? Que os desafios acontecem só dentro da nossa maternidade. Não, não é assim. Todas passam pelas mesmas situações, pelos mesmos desafios. Raquel, hoje muitas mulheres, por opção, existem alguns casos que não é por opção, mas por opção algumas,
preferem não ser mães. Né? Como é que você vê essa questão de uma preferência de uma mulher que poderia ser mãe, optar por não ser mãe? Eric, você tocou numa pergunta super importante. Eu acho que é de total direito de uma mulher não ser mãe. Eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar, né? Porque muitas vezes nos faz entender que o maior sonho de uma mulher é ser mãe. Não era o meu maior sonho da minha vida ser mãe. Quando eu completei 32 anos, sim, eu tive um grande desejo de ser mãe, né? E meu marido de ser pai. Mas eu não vou te falar que era o maior sonho da minha vida. Não, e se eu não tivesse optado pela maternidade, com certeza seria uma pessoa feliz e realizada de outra maneira. Então, eu acho totalmente respeitável. E essa questão também que a gente deve abordar do instinto, né, do instinto materno. Eu não acredito nisso. Eu acho que o instinto ele se constrói. Então, da mesma possibilidade que a mãe tem um instinto, o pai também tem um instinto. Mas, por uma questão cultural, nós, mulheres, já somos muito condicionadas com as bonecas, né, com os brinquedos, e aí mistura um pouquinho, né, como se a gente já nascesse com esse instinto. Não, esse instinto ele é construído. Para aquelas que escolhem ser mães. Né? Você tocou no assunto, eu vou tentar um outro. E a questão da adoção, você trata isso também? Não. A mãe que é adotiva. Eu não abordo no livro, porque não é uma experiência minha, mas eu abraço a causa. Eu acho ela super bonita. E mãe é aquela que cria, né? Isso. É aquela que compartilha o dia a dia, é aquela que educa, é aquela que está ali do lado do seu filho. E não tem fórmula, né? É isso que é interessante, tirar esse lugar comum. Não existe esse lugar comum, existe várias possibilidades e vários caminhos. É porque existe a questão ao contrário do que você falou, né? Porque às vezes a pessoa ela entende que é da natureza dela conceder, né? Só que ela não consegue por algum problema fisiológico, né? Entendeu? Aí ela tem que se tornar, e de qualquer jeito ela se torna mãe também, e é a mesma coisa. Solução existe. Existe. O Raquel, ele tocou num assunto muito interessante, mas tem um outro assunto, é da questão das mães transferindo para seus filhos ou filhas, vamos dizer assim, aquilo que ela quis ser, né, em algum sentido, e às vezes não conseguiu. Tem alguma abordagem nisso aí? Você chegou a verificar em algum momento, né, essa questão também? Sim, professor Jamil, eu acho que a gente está falando das expectativas, né? Exatamente. Então, quando nasce um filho, quando nasce uma mãe, também nascem muitas expectativas. E eu abordo um assunto no livro, não que seja um assunto delicado, mas às vezes pouco falado, né? Que é a questão do amor incondicional. Né? Muito se acredita que quando você se torna uma mãe, já nasce aquele amor incondicional. Eu acredito que o amor ele vai sendo construído. Né? Então, nós nos colocamos na condição de ser humano, que nós temos um amor enorme por um filho, mas também muitas vaidades, que eu acho que ela é comum a todo ser humano, apego, vaidades. Então, como que a gente pode falar de um amor incondicional? Eu acho que na condição a gente se entende quanto ser humano. Eu acho que na condição você vê os seus limites, você tem a oportunidade de melhorar, tem a oportunidade de evoluir e também permite ao seu filho que ele também se mostre a maneira que ele é, com a sua luz e com a sua sombra. Né? Eu gosto muito dessa frase, né? A luz e a sombra, e o livro aborda muito isso. Então, cai muito nisso que você está falando, das expectativas, porque é um trabalho constante de uma escuta interna atenta, né? Eu tenho minha filha, né? Eu vejo assim no meu dia a dia, quantas vezes eu quero colocar uma roupa determinada nela, eu quero arrumar o cabelo dela de uma maneira, e ela me coloca esse limite. Ela fala, mamãe, teve um dia que foi muito engraçado, que eu estava colocando uma roupa nela, ela falou claramente comigo, ela tem 6 anos, mamãe, esse é o seu estilo de roupa, não é o meu. Eu não gosto dessa roupa, então quer dizer, é um desafio constante, e o filho, ele já nasce com uma missão definida, ele já nasce com a vida dele independente, temos vidas paralelas em comum, mas exercitar, né, essa liberdade, esse amor que ainda eu acho que é cheio de apego, mas a gente tem que ir afrouxando isso e dando essa liberdade para ambos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, a nossa conversa com a Raquel vai continuar no... Voltamos já.
programação legal. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, hoje conversando sobre o livro Quando Nasce uma Mãe, da escritora Raquel Marcato. Ela está aqui conosco. O livro vai ser lançado amanhã. Amanhã. Queria que você falasse um pouco mais aí sobre esse evento de lançamento. Sim, estamos na grande expectativa, né, na contagem regressiva. O lançamento será amanhã no Planet, às 5 horas da tarde. Então, desde aqui também já faço um convite, né, a todos que queiram compartilhar com a gente esse momento. E todos vocês estão convidados. Almocei no Planet, tem uma deliciosa salada lá e tem um café expresso gelado. Uma delícia, vale a pena. Vai comprar o livro e ainda vai tomar um. É um espaço muito agradável, né? E agora, assim, quantos livros você já publicou? Já teve alguma coisa que você escreveu que foi relacionado também a essa questão da maternidade, ou essa é a primeira vez? Toda a minha experiência foram através do blog, né? Do mamãesaves.com. Esse é meu primeiro livro, mas essa cabeça inquieta já já tem outros projetos em vista já. Tipo, e mais relacionado também à maternidade? Sim, relacionado à maternidade, porque, bom, falando um pouquinho antes da maternidade, né? Há 10 anos eu tive um câncer e isso mudou muito a minha vida, né? Foi um antes e depois, e não tem como falar das minhas experiências da minha vida sem falar desse momento, porque foi um momento de grande transformação. E a partir daí eu me tornei ativista pelo autoconhecimento, que tudo que eu faço acabo falando sobre isso. E esse livro aborda muito essa questão, né? E a maternidade, para mim, foi um grande encontro de poder aprofundar ainda mais nesse autoconhecimento, porque um filho é um grande desafio, né? A maternidade nos leva realmente para diante do espelho e a gente poder nos perguntar quem somos nós, de enxergar essa luz e essa sombra constantemente. Então, esse livro, a essência dele é de questionamentos e dessa busca constante, né, de se conhecer melhor e de se dar novas possibilidades e oportunidades. Raquel, falando um pouquinho mais do seu livro, você fez um relatos, é isso que você se propôs a fazer, relatos de Mas que nada são questionamentos, meus questionamentos, né, é um livro autobiográfico, falando da minha experiência, e também sendo mostrado através de imagens com participação de outras mães. Mas são experiências minhas, mas também experiências que eu compartilhei com outras mães, né? Igual teve uma passagem aqui que eu falo, um dia eu encontrei com uma grande amiga e a gente estava falando um pouquinho dessa idealização materna, né? E ela estava cansada, eu vi que ela estava ali com as suas queixas, reclamando, mas não era por estar fazendo e fazendo, mas principalmente por deixar de fazer coisas para si mesma. Mas ela estava numa elegância, sabe quando a pessoa está querendo desabafar, mas está super contida? Porque é isso, né? Às vezes falar da maternidade da maneira real dá medo, às vezes parece que é proibido, porque nós fomos abençoadas por um filho, então a gente não pode falar. Eu acho que esse mito a gente tem que estar tentando desmistificar isso, né? Porque a maternidade ela é bonita exatamente por isso, porque ela é um furacão, ela é esse vulcão constante, né? De emoções contraditórias, de choro, de sorriso, dessa contradição que é ser mãe. Muitas emoções, né? Muitas. Você falou uma coisa. Beleza feminina. Muitas mulheres têm medo de ter uma gravidez por conta daquele padrão, né, de formato de mulher que a mídia passa, né, que a sociedade hoje até valoriza. Mas como é que você vê, inclusive essas mães que participaram, tudo em relação à beleza? Porque tem muita gente que fala, e a gente já tem que constatar que é verdade, que a mulher depois que é mãe, ela fica até mais bonita, né? Como é que você vê essa questão da beleza feminina? Eu acho isso muito interessante, Érico. Primeiro a gente tem que perguntar o que é beleza, né? Porque beleza para cada pessoa tem um significado. Para mim, beleza é atitude. Então, uma mãe que optou, né, por viver a maternidade, que optou por viver essa grande transformação na vida dela, e ela está cada dia nesse processo constante de autoconhecimento, de querer se tornar um ser humano melhor, como que eu não vou ver beleza nessa pessoa? Verdade. Né? Para mim, essa mulher já é encantadora, já é cheia de beleza. E, claro, a transformação física ela ocorre e muitas vezes é muito duro, tem momentos difíceis. Eu costumo falar que a autoestima é a nossa melhor companhia, né? Então, você quer se olhar no espelho e você quer se ver bonita, quer se sentir bem, mas eu acho que também tudo tem seu tempo.
né? Tudo tem as fases, tem os momentos. O que é importante é a gente não abandonar essa mulher, né? Sempre colocar ela no papel que ela tem que estar, porque recordando, a mãe que nós somos vem da mulher, vem da nossa mulher, né? Então, a nossa mulher, a gente tem que ter muito carinho, muito respeito, muito cuidado com ela, e sempre vai ter esse diálogo, né? Entre essa mulher e entre essa mãe. E muitas vezes esse diálogo ele é conflitivo. As atividades no blog continuam? Sim, continuo escrevendo. Também escrevo no portal acessa.com, já tem um tempinho. Mas a escrita para mim é um momento assim de meditação profunda, porque é um momento de muita introspecção, onde eu me permito colocar as minhas verdades, e eu acho que através desse processo eu consigo ajudar também muitas outras mães, que é justamente por isso, né, de criar essa empatia, de criar essa identidade, daquela outra mãe poder perceber, poxa, isso não acontece só comigo, acontece com ela, acontece com tantas outras, e fazer com que a gente vai se sentindo mais humano, né, dentro da nossa função como mãe. Qual é o endereço do blog, no caso? É mamãesavessas.com. Uhum. E agora, falar um pouco mais também sobre o lançamento, né? Aproveitar, já que a gente já está chegando na reta final do nosso programa, para convidar quem está nos assistindo também e poder falar também sobre onde que o livro estará disponível. Sim. Bom, então eu convido a todos para o lançamento amanhã, né? Que a gente está nessa contagem regressiva. A princípio vai ser disponibilizado no Planet para vender, e a gente já está com outros projetos também de estar expandindo nossos pontos de venda, que vai estar sempre sendo atualizado através do blog Mamães Avessas, que vocês podem estar acompanhando e se informando, né? E esse livro também é interessante falar que a gente já tem ele também traduzido ao castelhano, e o ano que vem a gente também já tem a proposta de estar fazendo o lançamento dele em Barcelona, que é onde eu moro atualmente. Raquel, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, um prazer enorme. Agradecer também a presença do Márcio Deotti, que também esteve aqui conosco, muito obrigado. Muito obrigado também aos nossos debatedores, professor Erickson, muito obrigado, professor Jamil, obrigado. Obrigado, claro, pela sua companhia. Mesa de Debates volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise do programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou qualquer momento pelo YouTube, através do canal da TVE Juiz de Fora. Para você, um ótimo final de semana e até mais.